A parábola do semeador. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Mateus capítulo 3, versículo 3. Estimado ouvinte, com 10 saudações, eu sou Juan Cepeda e neste presente áudio eu vou expor sobre uma incrível parábola dita pelo mesmo Senhor Jesus Cristo nos dias da sua carne, enquanto ele estava sobre um pequeno barco com uma grande multidão de pessoas que lhe estavam a seguir. Esta parábola acha-se nos Evangelhos de Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8, a qual Jesus fala-nos dos tipos de terras, as quais representam simbolicamente os corações das pessoas que recebem a semente, ou seja, a palavra de Deus. Vamos começar. O Senhor Jesus compara a palavra de Deus com uma semente, a qual por natureza dá um fruto específico segundo o tipo. Há sementes que dão frutas, flores ou árvores de grandes variedades. Exporemos esta semente especial, a qual é a palavra de Deus, dá o fruto mais precioso que um homem possa precisar, a salvação da sua alma. O apóstolo Paulo assinala em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Enquanto a epístola aos Hebreus capítulo 4, versículo 2, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é a mais penetrante que a espada alguma, de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e médulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a você que ouça agora a palavra de Deus, não o livro ordinário como os miles de livros existentes, como por exemplo uma obra de William Shakespeare, senão que é a palavra inspirada pelo mesmo Criador do Universo. É o Senhor, na sua misericórdia, e nos mostra o caminho da salvação por meio desta. Portanto, não existem outras fontes de fora da Bíblia pelas quais Deus fale aos homens. Deste modo, nem os muitos livros cristãos que há, nem os escritos dos testemunhos, nem os livros dos mormões, nem os escritos de Ellen White, nem o catecismo da Igreja Católica, nem muito menos os sacramentos desta última mostram o caminho da salvação, pois tudo o contrário, condenam ainda mais aos homens, fazendo-los 2 vezes mais filhos do inferno. Antes de expor a parábola do semeador, o mesmo Senhor Jesus nos diz em Lucas capítulo 8, versículo 11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Estimado ouvinte, eu vou ler agora o Evangelho de Lucas capítulo 8, dos versículos 5 ao 15, que diz assim: Um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, caiu algum junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu comeram. A outra caiu sobre a pedra e nasceu secou-se, pois que não tinha umidade. A outra caiu entre os espinhos, crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida pelo seu fruto, cento por um. Dizendo elas das coisas clamavam: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. É os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. É os que estão sobre a pedra. Estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. É no tempo da tentação se desviam. A que caiu entre os espinhos, esses são os que viram e, indo por diante, são sufocados como os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição.
A que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bons, é o dão fruto com perseverança. Bom, estimado ouvintes, essa parábola dita pelo Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve entre os homens, diz muito sobre o coração dos homens ao receber a santa palavra de Deus para a salvação deles. O Senhor nos diz dos tipos de corações, comparando-os com terras para o crescimento da semente, a qual é a palavra de Deus. Ponto 1. Eu quero referir-me à primeira terra que recebe a semente da palavra de Deus. Existem pessoas que ouvem o genuíno evangelho de salvação, por um tempo curto o recebem, ficando só a semente na terra, mas não há nenhum crescimento. O curioso cá é que o diabo, como é dito no Evangelho de Mateus, rouba a semente a tempo, impedindo que haja crescimento no coração da pessoa para a salvação. Este tipo de terra é muito comum na religião, onde os seus seguidores, os quais têm crido por muito tempo numa falsa doutrina, exprega-se-lhes o genuíno evangelho, gerando simples conflito com a doutrina que abraçam. Eu quero dar um exemplo prático. Vamos imaginar que nos pregamos a mensagem de salvação a um integrante da religião dos Testemunhos de Jeová. E todos nós sabemos que aquela doutrina é totalmente anti-palavra de Deus e blasfema, pois eles argumentam, entre outras coisas, que Jesus Cristo não é Deus. Seguindo, a semente do Evangelho fica no coração deste falso testemunho é que elas, pelos nossos dias, refletem. Mas, para a sua própria confusão e perdição, decide falar com um dos seus líderes religiosos sobre o Evangelho que foi pregado-lhe. Tristemente, esse líder religioso, um instrumento do diabo, ela disse que a única verdadeira doutrina é dos testemunhos de Jeová. Portanto, se essa doutrina não se abraça, aquele não vai ser herdeiro da nova terra. Simples, ela é obrigado por esse líder religioso a deixar o mais logo possível qualquer doutrina ou outra doutrina que não seja dos testemunhos. E isso também exclui o Evangelho. Ao igual, esse lobo voraz exorta a ler os livros da sua organização, as revistas heréticas como O Sentinela e Despertar, porque segundo esse herético, a Bíblia não pode ser entendida sem estudar em profundidade as revistas dos Testemunhos de Jeová. Portanto, o diabo, por meio desse líder religioso, consegue finalmente roubar a semente do Evangelho de Salvação. E a pessoa fica-se ainda mais condenada. Estimado ouvinte, isso aplica-se também para outras religiões existentes, como são o catolicismo romano, o pentecostalismo, o judaísmo, o mormonismo, o adventismo do sétimo dia, o calvinismo, e a longa listado continua, das quais também têm materiais do estudo. Segundo, as quais servem como um complemento para o estudo da Bíblia. Mas o Senhor Jesus diz claramente que a única semente é a santa palavra de Deus, enquanto os outros livros e costumes religiosos são só sementes venenosas que dão ervas daninhas. Igualmente, a expressão do Senhor, a semente é a palavra de Deus, é como um golpe de martelo contra a doutrina católica romana, que diz que a revelação de Deus é a Bíblia junto à tradição. Em caso que não se cumpra com a tradição católica, pois o homem não pode ser salvo. Que grande heresia destes sectários. Ponto 2. O segundo tipo de terra refere-se a uma pedregosa, a qual é quase impossível que possa crescer a semente com profundidade. Quizá você poderá notar que algumas plantas podem crescer em lugares com muito concreto. Não obstante, aquelas plantas não crescerão tal que possam criar raízes aí, senão que estão por um tempo e depois se murcham. Estimadamente, este tipo de corações tem abundado nas congregações cristãs ao longo da história da igreja. Tem sido como movidas de pessoas que estiveram por algum tempo congregados entre irmãos na fé. Pode-se notar que aquelas pessoas parecem-se muito aos crentes genuínos. Porém, elas se afastam da congregação e voltam ao que antes faziam. Em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ou 6, refere-se a este tipo de terra. Vamos ler agora.
Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, aprovaram-nos ao dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da ira que há de vir. Caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo ao Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Ao ser participante do Espírito Santo, não é igual a ser selado por ele, senão que aquelas pessoas que usam da revelação de outros pelo Espírito e aprendem muito, ainda repitem o aprendido. Mas tristemente, os tais não têm o Espírito de Deus neles, pois eles nunca têm se arrependido e crido no Evangelho da Graça. Possivelmente estavam a perseguir uma vida de prosperidade. Não obstante, Deus nunca tem prometido uma vida cheia de prosperidade financeira, nem tem prometido uma vida sem nenhum problema. No seu engano, essas pessoas voltam atrás, pois a vida cristã não era como elas esperavam. Senão, em muitas ocasiões, os que somos de Cristo estamos a sofrer vitupérios e humilhações do mundo. O apóstolo Pedro, citando os provérbios, disse assim: deste modo, sobreveio-lhes os que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca levada ao espojadouro de lama. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 22. A sua vez, o apóstolo João, isto diz respeito a este tipo de terra. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficaríamos conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. 1 de João, capítulo 2, versículo 19. O terceiro tipo de terra que refere-se a essa parábola fala de uma espinhosa, a qual é difícil que a semente da palavra de Deus possa crescer devido a que os espinhos são um impedimento. Depois, a terra espinhosa refere-se à dureza do coração, na qual a mensagem da salvação não consegue penetrar, ou seja, que a pessoa de coração duro se nega a crer. Estimado ouvinte, esse tipo de corações vemos diariamente. Há muitas pessoas prega-se-lhes o Evangelho para que elas possam crer. Porém, seus corações são um escudo impenetrável, entre outras coisas, devido a que eles sentem-se independentes de Cristo, pois o mundo mesmo e o diabo têm endurecido seus corações por meio de filosofia de homens, como o ateísmo, o existencialismo, o agnosticismo e, sobretudo, a religião, a última da qual endurece muito os corações dos homens. O apóstolo Paulo fala com respeito do que o diabo tem feito para que a terra seja o mais espinhosa possível. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Estimado ouvinte, a dor deste coração é uma questão muito séria, a qual tem consequências eternas. Isso foi bem visto quando Jesus esteve entre os homens. Pois os religiosos judeus, os quais, vendo, escutando os milagres de Jesus Cristo, eles decidiram não crer que ele é o Messias que tinha de vir. Ele veio já, obviamente. Em maldição, elas disseram-lhe na sua cara que ele fazia os milagres por meio do poder de Beelzebub, o Senhor das Moscas. Finalmente, entregaram-lhe a morte da cruz. Não obstante, igual que os religiosos judeus dos tempos antigos, na atualidade, há religiosos de coração duro que negam-se a crer no Evangelho da graça de Deus, crendo e ensinando aos simples numa salvação baseada nas obras da lei. A dureza católica, a dureza judeia, a dureza mormona, a dureza calvinista, a dureza adventista, etc. São corações de pedra. A semente do Evangelho não cresce nelas para sua própria condenação, pois, como Paulo disse em Romanos capítulo 2, versículo 5, mas segundo a tua dureza é teu coração impenitente, entesouros ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus.
Finalmente, eu vou referir ao último tipo de terra, na qual a semente da palavra de Deus deu frutos para a salvação. Existem pessoas no mundo de um coração disposto a receber o evangelho de salvação, independentemente dos acontecimentos pelos quais possam estar a passar. Porém, os seus corações são de tal maneira que a mensagem da salvação é bem-vinda. Mas as raízes crescem e penetram o coração do vento. Temos como um grosso exemplo a todos os que temos sido salvos pela graça de Deus, mediante a fé do Evangelho, olhamos para nosso Salvador Jesus Cristo na cruz, derramando o seu precioso sangue para a limpeza dos nossos pecados. Da mesma maneira, estimado ouvinte, nós podemos destacar alguns casos de boas terras, como o coração do centurião, chamado Cornélio, no qual a semente da palavra de Deus deu frutos para a salvação. Ou também o coração do Etipião, eunuco, um homem que viajou em carruagens milhares de quilômetros até Jerusalém com a intenção de pesquisar as respostas às suas perguntas sobre Deus, ou a mulher que ungiu ao Senhor Jesus como um perfume de alto preço na casa de um religioso da época chamado Simão. Estimado ouvinte, não posso deixar de trazer a discussão Provérbios capítulo 22, versículo 6, que diz: Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dela. Estimado ouvinte, os corações das crianças são terras muito férteis para receber a semente da palavra de Deus. E os pais salvos são responsáveis de ensiná-los desde pequenos a palavra de Deus, a qual vai moldar as suas vidas para o bem deles. Tristemente, nestes tempos atuais, o diabo busca destruir as crianças de idade cedo para impedir-lhes que recebam a palavra de Deus, a qual pode lhes salvar do castigo eterno. Pois os querubins têm tentado causar confusão nos corações deles, como têm sido os direitos da infância, a qual planteja que se um menino sinta-se menina, ela tem todo o direito de mudar o sexo. Ou que a criança tem todo o direito de demandar os seus pais ante a lei, em caso que os pais dele disciplinem-lhe para seu próprio bem. A consequência disto é que os corações deles se endurecem ainda mais. Mas o Senhor Jesus, no dia da sua carne, foi bastante radical respeito aos homens que fazem cair as crianças. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço o momo de azeite e se submergisse na profundeza do mar. Mateus capítulo 18, versículo 6. Estimado ouvinte, por falar nisso, os calvinistas têm chegado a argumentar que Deus é responsável de trabalhar na terra de cada pessoa eleita unilateralmente. É dizer, que Deus regenera a quem ela quiser. Porque Ele é soberano e Ele faz como Ele quiser. Não obstante, a única semente é a palavra de Deus e não existe na Bíblia tal coisa como uma pré-regeneração de um incrédulo para que a semente cresça. Estimado ouvinte, o que tipo de terra é o seu coração? Você tem perguntado-se isso? É você uma pessoa dura de coração? É você uma pessoa que recebe a palavra com alegria por um tempo, mas depois você se afasta? Ou quizá o seu coração é uma terra fértil, a qual dá bons frutos? Isso é algo que você mesmo deve responder-se. Espero, estimado ouvinte, que este áudio da parábola do semeador seja de muita atenção e proveito para você. Nós estamos chamados como filhos de Deus a ser os semeadores da palavra de Deus e espalhar a semente. Mas lembre que a palavra nunca volta vazia, como o profeta Isaías o disse. Estimado ouvinte, uma vez mais, eu sou Juan Cepeda e até o próximo áudio se o Senhor Jesus não tem voltado ainda. Ou se Ele dá-nos vida terrenal. Adeus.